Fala pessoal do sexto, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo, espero que vocês estejam aí na casa de vocês fazendo o isolamento para que a gente possa se ver o mais rápido possível, tudo bem? Já estou com saudade de reencontrar vocês para a gente ter aquela aula. Bom, eu estou aqui com a apostila de vocês, tá? Opa, aqui, apostila número 2. E hoje a gente vai resolver os exercícios que eu passei para vocês na última aula, tá bom? Além de conversar um pouquinho sobre o tema da próxima aula, da aula dessa semana, que é heliocentrismo, o modelo heliocêntrico. Ó, tá até escrito errado aqui, deixa eu arrumar, tá? Ih, tá escrito errado mais ainda. Vou arrumar aqui. Opa, versei. Tá bom. Bom, então o tema da aula de hoje é modelo geocêntrico. A gente vai resolver os exercícios que eu passei sobre esse tema. E heliocêntrico, tá bom? São dois modelos que foram propostos para como funciona o nosso universo, tá? O modelo geocêntrico, o que significa isso? Geo significa terra, tá? Então está relacionado com a terra, e cêntrico está relacionado com o centro. Então geocêntrico é a terra no centro. Pois é, antes eles acreditavam que a terra estava no centro do universo, tá? Mas isso não é um absurdo. Por quê? Porque de noite no céu, quando eles observavam, eles percebiam que as estrelas passavam de um lado para o outro, como se estivesse rodando em torno da Terra. Todos os astros, na verdade, eles passam de um lado para o outro no céu, dá a impressão de que a gente está parado e que está tudo girando ao entorno da gente, certo? Então, eles propuseram que a Terra estava no centro do universo e todos os outros astros giravam em torno dela. Então, um dos filósofos da antiguidade mais famosos por defender o sistema geocêntrico com a Terra no centro do universo foi o Aristóteles, tá? E baseado nas ideias do Aristóteles, posteriormente, né, depois dele, vários outros estudiosos ou filósofos e até mesmo religiosos criaram modelos baseados no geocentrismo para como o universo funciona. Tem um mosquito aqui, desculpa, gente. Bom, eu passei aqueles videozinhos para vocês verem, eu espero que vocês tenham assistido e também dado uma lida na apostila. Vocês viram que eles colocam Aristóteles e Ptolomeu como os dois grandes exemplos de pessoas que defenderam o geocentrismo na antiguidade, com modelos diferentes, tá? E aí tem aqui um modelo de Aristóteles, tá bom? Vou colocar aqui, ó, para vocês verem. A Terra no centro, logo girando em torno da Terra e bem próximo à Lua, com órbitas circulares, tá? A Terra no centro de todas as órbitas, depois Mercúrio com uma órbita de raio maior, depois Vênus, depois o Sol, Marte, depois Júpiter e depois Saturno e o firmamento que continha as estrelas que estavam fixas entre si, né? Então, esse é um modelo de Aristóteles, tá? No entanto, durante desculpa. Então, eu escrevi aqui o nome dos dois defensores do geocentrismo, os dois grandes nomes lembrados que difundiram esse modelo, Aristóteles e Ptolomeu, tá bom? No entanto, esse modelo geocêntrico, ele não ajustava todas as observações. Não dava para explicar tudo o que a gente observava com esse modelo.
E um dos grandes exemplos que a gente cita é o movimento retrógrado de alguns planetas, que está ilustrado aqui nessa figura, tá bom? E também está ilustrado aqui, ó. Eu acho essa aqui melhor para a gente visualizar o que acontece, tá? Eu vou dar uma explicação. Funciona assim. A gente imagina, sai lá no céu e observa um planeta em uma noite de um mês, às 9 da noite. Opa, aqui. Ele está nessa posição. Um mês depois, a gente sai no mesmo horário e observa, ele está nessa posição. Um mês depois, a gente vai lá e observa, ele está aqui. Um mês depois, o que eu esperaria? Que ele tivesse, mais ou menos aqui. Só que não. Ele aparece um mês depois, 9 de dezembro, nessa posição. E depois, no próximo mês ainda, ele volta. Aparece bem próximo onde ele estava 2 meses atrás. E depois, ele continua voltando aqui em 7 de fevereiro. Ele está bem próximo onde ele estava em 10 de outubro. E aí, nos meses seguintes, ele retoma o sentido do movimento que ele tinha anteriormente. Tá? Isso daqui são observações feitas em dias diferentes, de mês em mês, no mesmo horário do dia. Tudo bem? Esse movimento aqui é chamado de movimento retrógrado. Então, galera, esse tipo de movimento dos planetas não dá para ser explicado a partir de um modelo geocêntrico proposto por Galileu, que é esse modelo aqui. Estou mostrando ele de novo em outra página da apostila de vocês agora, tá? Não dá para explicar esse movimento com esse modelo. Então, Ptolomeu, tá? Sabendo que tinha esse problema, ele criou um outro modelo com a Terra no centro. Tá? O modelo de Ptolomeu, olha como funciona. Os planetas giravam em círculos e em círculos, tá? Em epiciclos. Olha, eu vou fazer uma... Ele está aqui, ele vem, passa aqui, é difícil porque está invertido. Passa aqui, passa aqui. Então, com esse modelo, ele tenta explicar o movimento retrógrado que a gente observa aqui na Terra, tá? Como se o Sol estivesse aqui no centro, imagina, aqui no centro do vídeo que vocês estão vendo, e o planeta girasse assim, ó, em torno do Sol, da Terra, tá? Em uma volta com círculos, tá? Em um grande ciclo em torno da Terra. Todos os planetas girariam assim. Então, uma foto do modelo do Ptolomeu, aqui, tá? Ele usa isso para explicar o movimento retrógrado dos planetas. Uma coisa bem confusa. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas demorou muito para a gente conseguir, para os cientistas da época conseguirem convencer as pessoas, certo? E a igreja de que o que na verdade acontecia era que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Por que isso? Muito disso também se dá ao fato de que as pessoas na época muito religiosas e a igreja também eram convencidas de que tudo foi feito para o homem. Deus criou o universo para o homem. Eles baseavam tudo nessa filosofia. Então, nada mais justo do que ter a Terra no centro de tudo, tá? Essa ideia de que tudo é feito para o homem no centro do universo, é chamada de antropocentrismo, tá bom? Era o que reinava na época. Então, alguns estudiosos começaram a perceber que esses modelos com a Terra no centro não era o certo, não era o correto, não ajustavam todas as observações, tá?
Um dos grandes defensores dessa ideia, e eu quero que vocês vejam 2 vídeos depois sobre ele, é o Galileu Galilei. Ele não foi o primeiro a propor que a Terra está no centro do universo, que o Sol está no centro do universo, mas ele foi um grande defensor dessa ideia. E também ele ajudou muito com as observações que ele fez usando um telescópio, tá bom? Na verdade, ele construiu vários telescópios, né? E ele foi o primeiro a usar esse equipamento, não foi o primeiro a construir um telescópio, mas o primeiro a usar para fazer observações científicas, para registrar aquilo e usar para estudos, tá bom? Com isso, ele desenvolveu um modelo de... Ele não desenvolveu um modelo geocêntrico, mas ele adaptou e criou o próprio modelo dele, tá bom? Ele descobriu várias coisas, por exemplo, ele descobriu que a Lua tinha cratera, descobriu que tinha manchas no Sol, ele descobriu que tinha luas em Júpiter, certo? Bom, ele não contribuiu só na astronomia, ele contribuiu em várias áreas na física, tá? Eu vou passar o vídeo aqui agora, vou escrever aqui, tá bom? Então, aqui estão os 2 vídeos. Galileu Galilei ilustrando história, que está o link, e a história de Galileu Galilei. Vocês digitem isso aí no navegador de vocês que vocês têm acesso lá no YouTube, tá? Acho que são vídeos bem completos que falam sobre esse grande cientista. Um dos primeiros cientistas, né? Talvez um dos pais da ciência como a gente conhece hoje, tá? Ele achava que ele foi um dos que instituiu a observação assim como base da ciência e a experimentação também. O experimento aliado da observação, tá? Então, aqui eu coloquei também heliocentrismo e os grandes nomes que são lembrados como defensores desse tipo de modelo, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Hélio está relacionado a Sol. Então, essa teoria diz que é o Sol no centro do universo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou resolver agora os exercícios com vocês da página 28, que foram os que eu pedi para vocês resolverem nessa semana que passou, tá bom? Vou começar com o exercício 2 e o exercício 1 a gente vai falar dele depois. Ele fala sobre Galileu Galilei, tá? Não, vamos começar logo pelo exercício 1, aproveitar que a gente estava falando de Galileu até agora. Explique os 5 principais passos do método científico criado por Galileu. Então, se vocês forem lá na página 24 de vocês, aqui está um esqueminha que mostra o método científico desenvolvido por Galileu, que é um modo, uma técnica usada por ele para estudar certo fenômeno ou certa situação, tá bom? Depois a gente viu que isso é muito eficiente, começou a usar isso em todos os estudos praticamente. O que a gente precisava? A gente precisava de observações, tá? Observações para basear as nossas teorias, tudo bem? Essas observações poderiam ser feitas a partir de um experimento que a gente criava ou através de observações da própria natureza. Quando a gente criava um experimento, a gente também está tentando simular alguma coisa que acontece na natureza, tá bom? Então, deixa eu aproximar mais, tá? Então vocês estão vendo que a partir das observações a gente cria leis e regras para construir um modelo, que é um resumo das leis e das regras, é um conjunto de leis e regras para explicar alguma coisa. E esse modelo a gente tenta escrever ele através de equações matemáticas, tudo bem? E a partir dessas equações a gente consegue fazer previsões, tá bom? Bom, como que vocês vão responder essa questão, então? Eu vou responder aqui na direita para vocês. Vou passar a resposta agora. Então, essa resposta eu peguei da resposta que eles disponibilizam lá no site do Etapa, tá? E diz assim: o método científico criado por Galileu propunha a realização de observações, a elaboração de leis ou regras, a construção de modelos,
a análise em equações matemáticas e a possibilidade de chegar a algumas conclusões, tá? Eles não citam aí que o Galileu é um grande experimentador, ele fazia vários experimentos para poder observar diversas situações diferentes, tá bom? Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Vamos lá, vamos para a questão 2. Foi uma dessas que eu pedi para vocês, tá? A questão 2 da página 28 diz assim: por que o geocentrismo parece estar de acordo com a nossa intuição? E a gente já conversou sobre isso hoje. Eu vou copiar a resposta lá, tá bom? Como estamos em repouso em relação à Terra, temos a impressão de que os demais astros giram ao nosso redor. Assim, o modelo geocêntrico parece estar de acordo com a nossa percepção. Mas, na verdade, a Terra também está em movimento, tudo bem? A Terra não é o centro do universo, não são todos os astros que giram em torno da Terra. A gente tem essa impressão porque a Terra está rotacionando, tá bom? Bom, vamos para a questão 3 agora. Na questão 3, diz assim: qual o principal problema encontrado na visão geocêntrica de Aristóteles e como Ptolomeu conseguiu contorná-lo? A gente também falou disso, é aquela questão do movimento retrógrado dos planetas, tá bom? Eu vou escrever aqui a resposta que eles disponibilizam, mas a gente já conversou sobre isso, ó. E eu vou ler para vocês, tá? Então, o principal problema foi explicar o movimento errante de alguns astros, planetas. Para tentar solucionar esse problema, Ptolomeu criou o recurso dos epiciclos e das deferentes. Para ele, os planetas giravam em círculos ao redor de pontos, epiciclos, que giravam em círculos ao redor da Terra, deferente, tá? Então, voltando lá para o modelo de Ptolomeu, isso daqui, esses grandes círculos azuis, tá? Ele chamou de deferente. Já os pequenos ciclos, ele chama de epiciclo, tá? Então é aquilo que eu te falei, como se o Sol estivesse aqui no meio e o planeta girasse em ciclos ao entorno de um grande ciclo em torno do Sol, ou da Terra, desculpa. Ptolomeu acreditava que a Terra estava no centro, tá? Aqui está a trajetória do planeta, tudo bem? Aqui, marcado nessa linha dourada, trajetória do planeta, tá bom? Ao entorno da Terra. Ele criou esse problema para explicar o movimento retrógrado dos planetas. Esse modelo, desculpa, ele criou esse modelo, foi o Ptolomeu, tá? A questão 4 diz o seguinte: quais os principais fatores que colaboraram com o sucesso do modelo geocêntrico, tá bom? Eu também comentei um pouco sobre isso, mas eu vou colocar aqui a resposta que eles disponibilizaram pra gente. O movimento aparente dos astros, a falta de aparelhos ópticos de observação e a concordância com as ideias religiosas da época garantiram a aceitação do modelo geocêntrico por muitos séculos. Então, foi esses fatores, por exemplo, os astros se movimentavam em relação à Terra. Parecia que eles estavam girando em relação à Terra. A falta de aparelhos ópticos para observar, certo, com precisão o movimento dos planetas e também o fato de eles estarem concordando com as autoridades religiosas, as ideias religiosas da época, tá bom? Inclusive, quem não concordava com a igreja na época era perseguido pela igreja, poderia ser até morto. Galileu foi julgado e condenado.
ficou 6 meses exilado, tá? Ficou 6 meses preso, na verdade. Depois ele conseguiu uma prisão domiciliar, parece. Tá? Lá no vídeo vocês vão ver, no vídeo que eu passei para vocês, a história de Galileu. A questão 5, que está na página 29, ela diz o seguinte: mesmo com o sucesso do modelo de Ptolomeu, alguns fatos não eram explicados. Cite os principais problemas enfrentados por esse modelo. Então, vou colocar aqui para vocês. Questão 5, tá? E eu vou colocar a resposta para que vocês completarem na apostila de vocês. O modelo de Ptolomeu não conseguia explicar por que Mercúrio e Vênus aparecem sempre próximos ao Sol, e Marte, Júpiter e Saturno aparecem sempre em oposição a ele. Outro fator foi a complicada explicação geométrica que descrevia a órbita de cada planeta. Então, esse último fator o modelo de Ptolomeu ele era muito complexo, certo? Uma explicação muito complicada era a geometria da órbita dos planetas era muito complicada, não era uma coisa simples, tá bom? Além disso, tem esses outros dois fatores. Se você observar, desculpa, que é o modelo geocêntrico, no modelo heliocêntrico, certo? Vocês veem que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Quem está aqui na Terra, deixa eu ver aqui, estou tentando visualizar que agora eu estou tampando, eu não consigo ver junto com vocês, tá? Vamos lá, vou ver aqui de cima. Então, para quem está aqui da Terra e tem uma visão de Mercúrio, ele vai estar sempre próximo do Sol, tá? Isso não aconteceria se a gente tivesse um sistema, se os planetas girassem em torno da Terra, tá bom? A gente conseguiria ver eles em outras posições, mas não é o que acontece. Vênus também, como ele está próximo do Sol, como a órbita dele tem raio pequeno, próximo do Sol, em todas as posições que a gente vê Vênus a partir da Terra, ele vai estar próximo do Sol também, certo? Bom, vamos resolver agora alguns exercícios da página 30, que diz sobre o sistema o modelo heliocêntrico, tá bom? Que coloca o Sol no centro do universo, tá? No centro do sistema solar, tudo bem? Aqui eles já tinham uma noção diferente de universo, para eles já existiam coisas além do que a gente tinha aqui no sistema solar, tá? Inclusive, um dos grandes cientistas que foram mortos pela Inquisição devido a defender ideias que eram contrárias ao que a igreja acreditava, certo? Foi condenado por heresia, foi Giordano Bruno. E ele acreditava que as outras estrelas eram outros sóis que tinham os próprios planetas girando ao entorno delas. Então, isso a gente sabe hoje que é realidade. Realmente o Sol é uma estrela. Todas as estrelas que a gente vê são sóis, por exemplo, né? E estão muito longe, muito mais distantes da gente do que os planetas que estão aqui, do que os planetas do sistema solar, tá? Então, vamos lá. O exercício 1 da página 30, ele diz o seguinte: por que o modelo heliocêntrico de Aristarco foi rapidamente esquecido na antiguidade? Bom, pessoal, eu fui pegar aqui a resposta, tá? Essa é a resposta que tem lá no site do Etapa. Eu realmente fui pesquisar agora sobre Aristarco. Então, ele viveu na mesma época que Aristóteles e naquela época ele já defendia que o Sol estava no centro do universo, no centro do sistema solar para ele, no caso, né? Na verdade, eles nem entendiam ainda muito bem o que era o sistema solar. Então, eu deixei um vídeo aqui no YouTube sobre algumas ideias de Aristarco e algumas observações dele, tá bom?
E aqui está a resposta da questão 1, que diz: por que o modelo heliocêntrico de Aristarco foi rapidamente esquecido na antiguidade? Então, as ideias de Aristarco foram rapidamente esquecidas, pois seu número de seguidores era muito pequeno, tamanha era a autoridade de Aristóteles, que defendia o geocentrismo. Então, os dois viviam na mesma época, no mesmo lugar, lá na Grécia, né? Eles, não no mesmo lugar, mas os dois viviam na Grécia, e Aristóteles tinha muito mais seguidores e defendia uma outra ideia. Um outro fator que colaborou para o esquecimento das ideias heliocêntricas foi a invasão da Grécia pelos romanos e, posteriormente, a invasão de Roma pelos povos bárbaros. Tá bom? Essa é a resposta da questão 1. Eu acho que dessa maneira, a gente resolvendo os exercícios, a gente aborda os pontos importantes dos conceitos que devem ser abordados na aula, tá bom? Eu vou resolver agora o exercício 2 da página 30, tá? Diz o seguinte: quais falhas do modelo geocêntrico o heliocentrismo conseguiu explicar, tá? Eu vou lá buscar a resposta. Então, a resposta dessa questão é o seguinte: com o Sol no centro do universo, era possível explicar a proximidade de Mercúrio e de Vênus em relação ao Sol, porque eles tinham órbitas menores, eu comentei sobre isso, e a maior distância de Marte, Júpiter e Saturno, por possuírem órbitas maiores do que a Terra ao redor do Sol. Como a Terra se movimenta pelo céu, era mais fácil explicar o estranho movimento dos planetas, aquele movimento retrógrado, tá bom? Eu mandei um vídeo para vocês na semana passada que explica o movimento retrógrado a partir do sistema heliocêntrico. Então, se vocês não assistiram aquele vídeo da semana passada, assistam de novo, tá? Que lá tem uma animação que explica esse movimento, tá bom? Vamos fazer a questão 3, a questão 4. O vídeo já está ficando grande e aí eu vou propor algumas tarefas para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Vamos para a questão 3 aqui agora. A questão 3 diz assim: para Copérnico, onde ficava o centro do mundo? Agora a gente vai ver um pouco de Copérnico. Então, continuando, galera, eu coloquei aqui as respostas para as questões 3 e 4 já, e eu deixei 2 vídeos muito legais sobre Copérnico aqui, eu acabei de assistir, muito interessante mesmo, vale a pena ver, tá? Vamos lá, eu vou responder essas questões e depois eu vou propor algumas atividades, porque o vídeo já está ficando com mais de meia hora. Então, a questão 3 e 4. Para Copérnico, onde ficava o centro do mundo? Para Copérnico, todos os corpos giravam em torno do Sol, como se ele estivesse no meio de todos. Portanto, o centro do mundo estava perto do Sol. Então, lembrando que não foi o Copérnico o primeiro a propor o Sol no centro do universo, tá? Aristarco, lá na antiguidade, já falava sobre isso. Copérnico, não sei se foi inspirado nas ideias dele, mas retomou essa ideia. Então, Copérnico, na questão 4, eles perguntam: segundo Copérnico, qual o formato das órbitas dos planetas ao redor do Sol? Então, segundo Copérnico, Copérnico defendia que todos os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas circulares, tá? Os planetas faziam uma circunferência em torno do Sol, um círculo perfeito. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, tá? Não é um círculo perfeito as órbitas do planeta, é um pouco diferente. É uma elipse, tá? É um círculo achatado, bem próximo de um círculo, na verdade. A elipse que é a justa órbita da Terra é muito próxima de um círculo, mas não é um círculo. Eu vou deixar mais um vídeo para vocês aqui, que é bem interessante também, bem produzido, que fala sobre isso, tá? Fala sobre as órbitas. Quem descobriu que as órbitas eram elípticas foi um outro astrônomo muito importante, Kepler. Então eu vou colocar aqui o vídeo sobre as órbitas, 2 pontos, tá? Bom,
agora eu vou propor os exercícios para vocês. Eu quero que vocês resolvam o exercício 8 e 9 da página 31. Para isso, vocês vão ter que ler o texto Ano Internacional da Astronomia, que está lá na página 27, tá bom? E além disso, eu quero que vocês resolvam os exercícios 1, 2, 6, 7, 8, 13 e 14 da página 33, lá nas atividades adicionais. E depois, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou resolver esses exercícios com vocês, tá? Eu vou também combinar, vocês fiquem espertos aí no canal no YouTube, um horário que eu vou estar ao vivo para eu responder algumas dúvidas, um plantão de dúvidas que eu posso fazer online ao vivo, tá bom? E aí vocês podem mandar as dúvidas por mensagem para mim, um áudio, ou até mesmo digitar nos comentários do vídeo. Tudo bem? Bom, é isso aí, galera. Um abraço. Muito bom estar falando com vocês assim. Espero que vocês gostem de estar me vendo de novo. Eu tô com saudade de vocês já. Espero que a gente se veja o mais rápido possível. É isso aí. Tchau, tchau.